Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do Mão Solidária. Sempre um grande prazer, uma grande alegria receber você, qualquer pessoa que esteja assistindo a gente aqui diretamente dos estúdios da TV Câmara Campinas para esse momento do bem, né? Costumo falar que o Mão Solidária é aquele momento em que a gente vai conhecendo os cantinhos de Campinas, muitas instituições de solidariedade, de caridade, de assistência social que muita gente nem nunca ouviu falar, mas que tem uma longa história aqui no município, que está ajudando muita gente a construir uma história diferente, que poderia ser muito pior. Por isso que é tão importante a gente trazer esse bem aqui para estimular você aí de casa, não só a ter o conhecimento desses locais, mas quem sabe também poder ajudar nesses momentos difíceis de pandemia. E por falar em instituições que têm história aqui em Campinas, hoje estamos falando de uma instituição que tem história desde 1933. Olha só há quanto tempo existe esse local. 29 de janeiro de 1933 foi fundado inicialmente como Associação de Assistência e Proteção aos Menores e hoje, depois de uma longa história, porque muita coisa aconteceu, hoje é a ONG Instituto Dom Nery. E hoje a gente está aqui, ainda de forma remota, infelizmente por conta da pandemia, com a diretora educacional Tatiane Nery Trombelli Ribeiro. Tatiane, seja muito bem-vinda ao Mãos Solidárias, é um prazer recebê-la. Obrigada, eu que agradeço pelo convite. Tatiane, vamos começar falando um pouquinho da história, né? Porque a gente aqui no Mãos Solidárias fala das missões, ainda vou chegar lá, né? Vocês têm um trabalho extenso, a gente passaria o dia aqui falando, né, dos trabalhos que vocês executam, mas 1933 começou a história e de lá para cá muita coisa aconteceu, né? Como é que vocês chegaram até aqui? Conta um pouquinho pra gente da trajetória da associação. Isso mesmo. Bom, nós iniciamos, né, em 1933, nós atendíamos apenas meninos, né, na idade de 9, 10 até 14 anos, e eles eram, aqui era um atendimento apenas de abrigo, então os meninos moravam aqui no Instituto, e antigamente era Instituto de Menores Dom Nery, e aí eles ficavam aqui o dia todo, moravam aqui no Instituto, e aí depois, em 1947, a gente teve o nosso próprio espaço, que esse espaço foi doado, né, pela mantenedora, ele foi doado, e aí a gente teve esse nosso próprio espaço, e a partir de 1994, os adolescentes, eles foram encaminhados para o Lar dos Meninos, para a Cidade dos Meninos, né, aqui em Campinas. E aí a gente passou a atender crianças na faixa etária de 3 a 5 anos e 11 meses. Então, nós iniciamos como abrigo, o nosso primeiro trabalho foi como abrigo. E hoje, como Instituto Dom Nery, vocês estão localizados no Taquaral, mas atendem populações vulneráveis de outras regiões, né? Conta pra gente de que tipos de famílias a gente está falando e de quais bairros de Campinas. Isso, nós estamos localizados na região do Taquaral, bem próximo da Lagoa, mas nós atendemos toda a região leste aqui, nós atendemos os bairros, alguns, né, eu vou falar alguns, São Quirino, Lafayette, Moscou, alguma região ali da Conceição, bairro Conceição. Então, nós não atendemos apenas o público do Taquaral, nós atendemos toda essa redondeza que fica aqui ao entorno da escola. E essas famílias, essas crianças, essas pessoas, Tatiane, tem que tipo de carência? Porque aqui no Mãos Solidárias a gente ouve, né, trabalhos voltados à alimentação, à assistência social, à educação artística. A gente está falando de que tipos de carências essas pessoas que vocês atendem? Isso, é o nosso público, né? Assim, a maioria do nosso público, a maioria deles precisam de assistência, né? Assistência à saúde, assistência à alimentação, assistência psicológica, emocional. Então, o nosso público mesmo, a maioria tem esse atendimento, é o que a maioria dos atendidos aqui é esse atendimento que a gente realiza para eles. Apesar de, desde 2010, nós não termos mais atendimento assistencial.
Nós não temos uma assistente social aqui no Instituto, né? Mas nós, diretora, coordenadora, o pessoal da RH e todos os colaboradores, nós realizamos a assistência ainda com as crianças. Algumas visitas, doações, então essa parte assistencial, mesmo não tendo um profissional, nós continuamos oferecendo aqui no Instituto. E essas atividades que são executadas aí, como é que elas funcionam na prática? Então, nós somos da educação, né? Então, essa a gente é toda a parte educacional, né? Das atividades, da parte pedagógica, e a parte assistencial, nós no cadastro da criança, a gente já tem ali a per capita, já tem uma conversa com a família, e aí a gente já vai fazendo um levantamento de dados, né? A gente também tem uma parceria bem legal com o CRAS, aqui da nossa região, a gente tem uma parceria com o posto de saúde, então a gente consegue linkar bastante essas informações. E aí, com isso, com todas essas informações, nós conseguimos fazer esse atendimento, doando cestas básicas, fazendo bazar, para que as famílias consigam doações de roupas, calçados. Então, a gente consegue. E a parceria com o centro de saúde nos ajuda muito, porque então a gente consegue, a criança, por exemplo, está precisando de atendimento odontológico. A gente já consegue fazer esse encaminhamento para o posto de saúde, lá mesmo eles já fazem o atendimento. Então, essa parceria, né, é bem bacana. E existem as atividades que são feitas aí na sede também? Sim, sim. Por exemplo, esse exemplo que eu dei da parte odontológica, 2 vezes por ano, o postinho de saúde, né, que fica aqui próximo do Instituto, o dentista vem, o dentista do posto, ele vem, faz toda uma avaliação em todas as crianças, e aí ele faz um levantamento, olha, essa precisa de tratamento, precisa fazer um canal, uma obturação, e aí o próprio dentista já encaminha e já faz o encaixe para o posto, e a criança já faz o atendimento no próprio posto de saúde. Uhum. Tatiane, a saúde, a gente sabe que por conta da pandemia, permaneceu como serviço essencial, né? Pessoas continuaram indo aos dentistas, então isso para vocês com certeza não mudou. Agora, a educação, ela teve uma questão delicada, porque a gente passou muito tempo com as aulas totalmente suspensas. Como é que vocês, enquanto uma ONG, conseguiu pilotar isso e como é que foi o retorno também, né? Que infelizmente aconteceu agora no mês de maio. Isso. Bom, no início, né, lá em março de 2020, foi bem complicado, né? Porque nós paramos, em média, acho que dia 20 de março, por aí, e a gente não imaginou que fosse durar tanto tempo, né? Eu acho que ninguém imaginou que essa pandemia duraria tanto tempo. Então, lá por volta de abril, maio de 2020, nós começamos um trabalho remoto com as crianças. Então, as professoras mandavam os vídeos, mandavam as aulas, tudo de forma remota. A gente fazia videochamada, né? Assim como nós estamos fazendo aqui, fazia junto com as crianças, fazia atendimento com as famílias pelo WhatsApp da escola, pelas videochamadas, e aí a gente foi caminhando. No início foi bem difícil, viu? A gente não estava muito habituado, né, a trabalhar no celular, no computador, assim, diretamente com as crianças. E aí até que a gente foi aprendendo, e aí do meio do ano para frente que correu tudo certo, mas no início foi bem difícil para todos nós. E aí no dia 3 de maio, a realidade mudou um pouquinho, né? As aulas presenciais voltaram. Como é que foi essa experiência? Sim, dia 3 de maio nós retornamos, né, com 35% dos atendidos, né? Então, 35% do nosso público veio para a escola de uma forma presencial. No mês de maio ainda não está sendo obrigatório, né? Não foi obrigatório a presença, então, se a família quiser trazer a criança ou não, tudo bem. Nós estaremos enviando os vídeos também, as aulas continuam de forma remota também. Então, as crianças ainda têm essas duas opções, né? Ou remoto ou presencial. E aí, no dia 3 de maio, as aulas retornaram. A gente ficou muito feliz, claro que, assim, ao mesmo tempo, é um misto, né, de sentimento. A gente fica feliz porque as crianças estão de volta e, ao mesmo tempo, fica com medo, fica um pouco inseguro, não sabe se as crianças vão usar a máscara da forma correta, né, como foi orientado. Mas está dando tudo certo, estamos caminhando. No primeiro dia de atendimento, nós já tivemos a presença de 25 alunos, então nós ficamos bem felizes, né?
e estamos caminhando todos os dias, né, recebendo as crianças, os pais estão se sentindo um pouco mais seguros também, as crianças estão respeitando distanciamentos combinados, usando máscara, então, por enquanto, está tudo bem tranquilo. Que bom, né? Assim, com equilíbrio, dá para a gente ir gradativamente voltando à nossa normalidade. Se aqui a normalidade vai voltar, né? Tem que ser bem entre aspas, né, Tatiane? Qual o total de crianças que vocês atendem e quantos funcionários vocês têm para atender essa rede, Tatiane? Bom, atualmente nós temos 210 alunos, né, 210 crianças de 3 anos a 5 anos e 11 meses. E funcionários, nós temos 35 colaboradores que nos ajudam aqui e faz com que tudo funcione, né, da maneira correta, como tem que ser. Senhoras e senhores, meninos e meninas, o Instituto Dom Nery apresenta o projeto de artes e com vocês, as nossas educadoras artistas. E para manter tudo isso, a gente sabe que custa, né, Tatiane? Cada instituição aqui em Campinas conta uma realidade diferente nessa questão de verba, de apoio. Algumas contam também muito com a ajuda da sociedade civil. Então, faço uma pergunta para você também contar um pouco para a gente essa realidade que muita gente acha que flui normalmente, né? Mas é muito difícil. A gente sabe que é um desafio a cada mês. Como é que isso funciona para vocês? Como é que vocês se mantêm financeiramente para atender essas crianças? Isso, essa é a parte mais delicada de uma instituição, né? Nós temos uma parceria com a Prefeitura de Campinas, então nós somos parceiras, né, colaboradoras da Prefeitura de Campinas, eles nos ajudam sim com uma verba. Nós também temos parceria com a FEAC, né, aqui de Campinas, que eles também nos auxilia com uma verba e com alguns projetos, com formações, concursos. E temos parceria com o SEASA, com alimentação, que é onde eles fornecem toda a alimentação para a gente. E assim, parcerias, a gente vive correndo atrás de parceria, né? Todo mês, toda semana, a gente manda ofício, a gente pede parcerias para empresas. Então, a parceria é uma coisa que a gente vive indo atrás de parceria para conseguir manter o instituto com todos os atendimentos. Então, hoje, grande parte da ajuda vem da prefeitura e de empresas, né? Pessoas, enquanto pessoas físicas, também costumam ajudar, doar? Isso. Atualmente, nós temos bastante pessoas físicas mesmo, que vêm ajudar. Eu tenho algumas doações de brinquedos, eu tenho algumas doações de livros, eu tenho doação de roupa, né? Que nós fazemos bazar para a família, para a comunidade, inclusive. Eu tenho doação de alimentos. Então, nós temos bastante, alguns, né, colaboradores neste sentido, pessoas físicas principalmente. Tatiane, aqui no Mãos Solidárias a gente sempre pergunta, né, para as pessoas, que tipo de atividades vocês executam, de onde vem a ajuda, como é que a gente pode ajudar? Mas uma coisa muito importante e que eu, enquanto jornalista, adoro particularmente ouvir, que eu faço questão para que isso seja passado também para as pessoas de casa, é o poder de transformação social de uma atividade como essa. A gente não está falando de uma criança, de um jovem, de uma família que teria talvez um acesso a isso se não houvesse essa oportunidade. Acho que oportunidade é uma palavra muito importante. Então, na sua visão, né, enquanto diretora, qual que é a importância, o peso de ter uma assistência como essa para uma criança se desenvolver? Para ela é muito, para a gente pode ser pouco, mas para ela é tudo na vida, né? Sim, sim. É tudo na vida, é isso mesmo, é como você falou, né? A gente tem algumas realidades, assim, que se a gente não tivesse, né, essa assistência, essa parceria do posto de saúde, do CRAS, da parte assistencial, essa parceria com a família, a gente tem certeza que, assim, pouco teria aproveitado da infância, né? Porque a gente tem, sim, algumas crianças que, se não tivesse essa assistência, principalmente psicológica, né? Que a gente tem muitas conversas com as famílias, muitos momentos com as crianças de conversa, de troca, de ajuda mesmo, familiar, né? De orientação familiar. Então, assim, pouco seria aproveitado da infância, porque é um lado que precisa muito, é uma parte que é muito importante, faz toda a diferença na vidinha deles. E a gente sabe bem, né, Tatiane, que muitas vezes acontece quando essa criança perde a infância, né, em um cenário
às vezes de violência, de vulnerabilidade, às vezes a criminalidade, né, no futuro acaba sendo uma das únicas opções. Então, acho que a gente tem que falar de sociedade como um todo, aonde está frágil, né? Então, por isso que o Mãos Solidárias vem para isso, para a gente também tirar um pouco dessas cascas, né, dar um zoom nessas regiões e mostrar para as pessoas que às vezes a ajuda que para a gente é pequena, para essas crianças é muito. E a gente pode ajudar também, Tatiane, a pessoa que está ouvindo, que está assistindo, ela pode ajudar com o que ela tem em casa. O que a gente precisa para ajudar vocês? Sim, pode ajudar muito. Bom, nós temos as mídias sociais aí, né, que as pessoas podem entrar em contato e nos ajudar. Ajuda, né, assim, que a gente precisa bastante. Roupas, sapatos, alimentos, brinquedos, livros, voluntários mesmo, né, voluntário. Eu sou psicóloga, eu posso ir aí um dia fazer um atendimento, ou eu sou professor de educação física, eu posso ir aí um dia fazer um atendimento. Então, assim, qualquer ajuda é bem-vinda, né? Então, as pessoas podem sim nos procurar pelas redes sociais ou pelos telefones, pelo site, Facebook, Instagram, e ajudar da maneira que for necessário, né? Que for viável para eles. Para a gente, qualquer ajuda é bem-vinda. Para a gente finalizar, Tatiane, queria encerrar aqui essa entrevista com uma reflexão, se me permite, porque a gente está no meio de uma pandemia, inclusive nós estamos aqui mantendo o distanciamento social, né, para o pessoal que está em casa, eu estou no estúdio, Tatiane, assim como os últimos entrevistados, estão do outro lado da tela, a gente queria abraçar, a gente queria apertar a mão, não pode, né, mas tudo bem, a gente vem manter a nossa informação. Tatiane, na pandemia, as pessoas, algumas delas, né, se tornaram mais solidárias, outras nem tanto, outras fizeram um movimento contrário, passaram a se fechar, olhar mais para a própria dificuldade, não olhar ao redor. Na sua visão, enquanto uma pessoa que está aí à frente de uma instituição como a Doneri, o que a pandemia nos traz de lição, e não estou nem falando só de saúde pública, mas de humanidade? Olha, as meninas quando assistir isso vão até rir, né? Porque a gente trabalhou muito no ano de 2020, 2021, empatia. E assim, eu acho que mesmo nós ter trabalhado longe, porque a escola ficou fechada em alguns momentos, né? Nós estávamos de forma remota no início, todo mundo em casa. E assim, eu pude sentir isso das famílias, das crianças, dos funcionários principalmente, mesmo estando longe, a gente estava muito próximo mesmo. Eu acho que nunca mais a gente vai reclamar de ter que cumprimentar alguém, de abraçar, né, de ter educação, de falar um bom dia, porque assim, todas as pessoas aqui da escola, pais, enfim, colaboradores, né, voluntários, a gente pensou muito nisso e refletiu muito sobre isso ano passado, e esse ano ainda a gente vem falando sobre isso. Empatia, sabe? De se colocar no lugar do outro, né? Eu vou abrir minha geladeira, tá tudo bem, sim, mas na casa do meu aluno talvez não esteja. Então, assim, a gente ficou muito pensando nisso em momentos, né? Em todo momento da pandemia. As crianças vêm para cá, elas têm várias refeições por dia, tem café da manhã, tem almoço, tem lanche da tarde, tem jantar. E assim, a escola fechada, onde estão essas crianças? Né, o que elas estão comendo, o que elas estão fazendo. Então, assim, a pandemia trouxe, sim, uma reflexão para todos nós, principalmente a gente que está aqui na linha de frente com eles, e a gente se colocou muito no lugar do outro. Então, eu acho que empatia, essa pandemia trouxe para a gente conseguiu refletir um pouquinho sobre o problema do outro, né, sobre a dificuldade do outro, e se colocar no lugar deles. Perfeito. Então a gente encerra com essa reflexão. Lembra ao pessoal de casa que as redes sociais do Instituto apareceram aí durante a edição. Quem perdeu pode reassistir nas nossas redes sociais, que a edição está na íntegra lá disponível. Tatiane, muito obrigada pela sua atenção, pelo seu tempo de entrevista. Vamos finalizar fazendo um toquinho? Vamos inovar aqui? Um toquinho aqui à distância? Você topa? Pronto. Pronto, mantemos o nosso o nosso protocolo. Obrigada, viu, Tatiane? Desculpa as brincadeiras aí também. Imagina, eu que agradeço e fica o convite, né? Quem não conhece, venham conhecer o Instituto. Nós temos um ambiente muito legal, muito amplo, cheio de árvores aqui na escola.
Então, assim, quem não conhece, fica um convite para vir visitar a gente e vir fazer parte da nossa família. Vamos sim, transformar esse toquinho sem graça num abraço, né? Obrigada, Tatiane, um bom trabalho, viu? Nada, para vocês também. Até logo. Para você aí de casa, mais uma vez, muito obrigada pela sua atenção hoje. E se você conhece alguma instituição que você queira que a gente conte aqui, escreve para a gente, entre em contato pelas nossas redes sociais, temos nosso WhatsApp também. A gente vai ficar muito feliz de ir atrás dessas histórias do bem para contar. Um grande beijo e até a próxima. Tchau!